é capítulo 2 e o versículo que é o 12. Tá? O capítulo é o número 2 e o versículo é o 12. E diz assim o versículo 12. Primeiro, o título vai dizer assim, os crimes dos filhos de Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro e a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar. Esse não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento eu peço a Ti que fale conosco através da Sua palavra, e que esta palavra possa vir ao nosso coração, nos transformando, nos lapidando, nos fortalecendo e nos preparando, ó Pai amado, para aquele grande dia aonde o Senhor irá buscar a sua igreja. E aqueles que crêem digam amém e graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, igreja, por favor. Deixa eu falar para você uma coisa rapidinho. Eu não vou me demorar. A Bíblia vai dizer, no livro de Samuel, no primeiro mais especificamente, vai falar sobre a vida do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele servia no templo como todo sacerdote, né? Ele servia a Deus e ele era o líder do templo. A Bíblia vai dizer que ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos também eram sacerdotes. O nome de um era Ofni e o outro era Finéias. E a Bíblia vai dizer, como você pode ver, o título diz: os crimes dos filhos de Eli. A palavra crime significa delito, significa infração, ou seja, os delitos dos filhos de Eli. Os crimes, a palavra crime é uma palavra muito forte. E a Bíblia vem tratando que aquilo que esses homens faziam perante Deus era um crime, era um delito. Isso aborrecia Deus. Lembra do que eu falei no começo do culto? Contra Deus. Isso. A Bíblia vai dizer que Eli observava os seus filhos andando de forma errada. Eli observava os seus filhos fazendo aquilo que aborrecia Deus.
mas ele não tomava nenhum tipo de atitude. Ele não tomava nenhum tipo de atitude drástica. A Bíblia vai dizer que Eli até chegava diante dos seus filhos e os corrigia e falava para eles não fazerem aquilo. Só que eles viravam as costas para Eli. Só que eles não respeitavam Eli. Por que eles não respeitavam Eli? Porque Eli só falava. Tem hora que não adianta você só ficar falando. Se você não tomar uma atitude, se você não pegar e fazer, o negócio não acontece. Tem hora que você tem que botar a mão e fazer. E ele ficava só falando, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E não tomava uma atitude para disciplinar os seus dois filhos, que eram sacerdotes, que estavam sob o seu comando. Estavam debaixo do seu comando, debaixo de suas ordens. Ele não tomava nenhuma atitude drástica. E aqueles sacerdotes, Ofni e Finéias, eles faziam tudo que vocês possam imaginar. Tudo que você possa imaginar que poderia ser feito como delito, como crime, que poderia aborrecer a Deus, esses dois sacerdotes faziam. A Bíblia está falando aqui, o texto que eu li, do versículo 12 até o 17, está falando deles mexerem nas ofertas, nas coisas santas, nos animais que eram sacrificados ao Senhor, porque naquela época era assim que se cultuava a Deus. Se sacrificava um animal como oferta. E a Bíblia vai dizer que eles comiam da oferta de Deus. Eles tocavam quando não era para tocar. Eles tiravam a parte para eles aonde não tinha que tirar. Tem gente que está mexendo naquilo que é de Deus e Deus não divide aquilo que é dele com ninguém. Deus deixou algumas coisas para nós. Olha, isso aqui é para você, agora isso aqui é para mim. Não põe a mão aí. Tem coisas que não estão liberadas para mim e para você, meu irmão. Pertence a Ele. E uma das coisas, sabe o que é? A glória. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele a honra. E a Bíblia vai dizer que certo dia um profeta veio e profetizou contra Eli. E eu vou resumir o que o profeta falou, entregando a revelação de Deus para Eli. Ele disse, sabe o quê? Você honra mais seus filhos do que a mim. Tem gente que honra amigos, honra festas, baladas, vícios. Eu não posso deixar de fazer isso, é todo dia. Eu não posso deixar de assistir esse programa, é todo dia. Eu não posso perder essa série, eu não posso perder essa novela, eu não posso perder esse jogo. Honra mais as coisas da terra do que a Deus. Por quê? Ah, hoje eu esqueci de orar, não tem problema não, amanhã eu oro. Vou dormir, estou cansado. Aí eu estava no propósito de orar todo dia, meia-noite. Acordei, 2 horas da manhã, deixa pra lá. Amanhã, 4, meia-noite, eu vou orar. Agora já passou? Honra mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Faz um voto do cumpre. Faz um voto com Deus e larga para lá. Faz um propósito com Deus, dá uma palavra para Deus e não consegue cumprir. Agora, se der uma palavra para um amigo, hoje eu vou na sua cara. Não posso deixar ele ir na casa de fulano. Por quê? Senão vai ficar chateado. Agora Deus não liga para Deus, não. Eli ficava pensando assim, já falei com ele já, mas não posso falar muito para poder aborrecer. Ofni,
o seguinte, não leva essa mulher para dentro da igreja, não. Sabe o que Ofni e Finéias fazia? Orgia dentro da igreja. Na porta da congregação, está na Bíblia aqui. Na porta da congregação, ficava um monte de mulher sentada, esperando uma a uma para poder entrar. Para ficar com eles. Eles pensavam que eles estavam acima de Deus. Acima das coisas de Deus. Eles pensavam que a casa de Deus era a casa deles. Ei, vou falar por mim. Eu moro aqui em cima da igreja. Aqui dentro não é minha casa. Amém ou não amém? Amém. Aqui dentro é casa de quem? É casa de Deus. Aqui pertence a Deus. Então eu tenho que ter reverência quando eu entro aqui. Eu não posso entrar aqui dentro deste templo como do jeito que eu entro na minha casa. Eu não posso fazer aqui dentro aquilo que eu faço lá na minha casa. Porque aqui é lugar de reverência a Deus. Ofni e Finéias não pensavam assim. Aliás, o que eles estavam fazendo não podia fazer em lugar nenhum. Principalmente sendo sacerdotes. Filas de mulheres na porta da igreja, sentadas esperando ele. Mas não esperando para orar, não, mano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Não estava esperando para oração, não. Era para o pecado dele. E a Bíblia fala que ele sabia de tudo isso. E o que ele fazia? Nada. Às vezes vinha com uma conversinha mole, Ei, tem hora que você tem que chegar junto. Tem hora que você tem que chegar para decidir. Tem hora que você tem que chegar com vontade, falar, acabou a bagunça. Tem hora que você tem que chegar e falar assim, minha vida vai mudar. Eu vou botar em prática. Eu vou começar um curso. Rapaz, eu nunca consigo guardar dinheiro, nem conta no banco eu tenho. Eu não tenho dinheiro para guardar. Abre uma conta no banco sem dinheiro, sem nada. Eu já vi tanto testemunho aqui nessa igreja de pessoa falar que apareceu dinheiro na conta. Pastor, do nada apareceu dinheiro na minha conta. Tem uma irmã aqui há muito tempo atrás que ela falou que apareceu 3 mil reais na conta dela, lembra? Apareceu 3 mil na conta dela. Do nada, até hoje não sabe de onde foi. Vem da mão de Deus. Mas você tem que tomar atitude. Tem que acreditar em você. Tem que acreditar em Deus. Acreditar no seu Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Mas Ofni e Finéias aprontava à vontade. Fazia o que queria. E ele falando daquele jeitinho. E nada acontecia. Sabe o que aconteceu? Deus se aborreceu com ele também. Deus se aborreceu com ele também. E a morte dele foi trágica, vergonhosa. A morte dele foi algo assim muito feio. Ele tinha tudo para ser um grande sacerdote. Tudo. E ele até que foi usado uma vez, sabia? Mesmo com toda a tribulação do ministério dele, ele foi usado uma vez. Uma certa ocasião, uma mulher chamada Ana entrou dentro da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa mulher era estéril. E de repente ali ela entra diferente na casa de Deus e começa a orar. E ela começa a falar, ela estava muito atribulada. A Bíblia vai dizer que ela estava atribulada de espírito. E ela começa a falar das tribulações dela para Deus. E ela começa a se derramar diante de Deus e começa a mexer os lábios. Só mexia os lábios. Aí Eli olhou para ela e falou: aparta-te de ti o teu vinho. Aí Ana virou para ele e falou assim:
não me tenha por filha de Belial. Não me tenha por filho de Belial. Você sabe o que é filho de Belial? É a mesma coisa de filho de Satanás. Filho de Belial é aquele que comete iniquidade, aquele que vive no pecado, na imundícia, aquele que dá lugar para o diabo. Esse é filho de Belial. Ele olha para Ana enquanto estava ali falando dos seus problemas, se lamentando para Deus, porque ela era estéril e ela queria gerar um filho, e aquilo estava mexendo com ela. Ela tinha uma rival que ficava o tempo todo atormentando ela, perseguindo ela, catucando ela, e aquilo já estava mexendo com o emocional dela. Ela já não suportava mais aquela humilhação. E ela chega diante de Deus e se derrama, e só mexe os lábios, e ele pensa que ela está bêbada, está embriagada. Aparta-te de ti o teu vinho. Aleluia. Glória a Deus. Ele não teve visão espiritual para interpretar o grau de fé daquela mulher, o grau de dificuldade que aquela mulher estava passando, o grau de dificuldade que aquela mulher estava vivendo. Glória a Deus. Quando o sacerdote está desligado, está desconectado de Deus, as coisas estão acontecendo, tem gente orando e ele não está percebendo que o povo está orando. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que Ana conta para ele qual era o problema dela. Aí ele fala assim, o que ela estava fazendo, melhor dizendo. Aí ele fala assim, que Deus te conceda conforme a tua petição. E sabe o que aconteceu? Ana gerou um filho. E deu a luz a quem? A Samuel. Que foi viver aonde? No templo. Junto com Eli. Junto com Ofni e Finéias. Mas a Bíblia vai falar que Samuel não se corrompeu. A Bíblia vai mostrar que Samuel, o profeta Samuel, foi um grande homem de Deus. Inclusive ungiu a Davi rei. A Bíblia vai mostrar o ministério de Samuel, um ministério lindo. Mas Samuel foi criado por Ofni e Finéias e Eli. Foi criado no meio deles. Ofni e Finéias se prostituía, mas Samuel se prostituía, igreja? Ofni e Finéias roubavam as ofertas, mexia naquilo que era de Deus, mas Samuel roubava, igreja? Ou seja, não é porque você está num lugar aonde a influência é pesada para o mal que você vai ter que fazer o mal. Você tem que dominar sua mente. Você tem que se controlar. Porque se você não conseguir se controlar nesse mundo, meu irmão, vai ficar difícil para você. Aonde você vai tem mau exemplo. Aonde você vai tem alguém falando e indo contra os princípios de Deus. Então, se a gente não tiver a cabeça conectada com Deus, assim como Samuel, sabe o que vai acontecer? A gente vai acabar com o Ofni e Finéias. A gente vai acabar com o Eli. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias foram assassinados, morreram. E Eli caiu da cadeira e também morreu, faleceu. No meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Tiveram uma morte muito triste, muito trágica. Uma vida de vergonha. Por quê? Porque eu vou falar por que de Eli. Ofni e Finéias escolheram aquilo ali. Ofni e Finéias escolheram aquilo ali. Eu não acredito que Eli ensinaram que ele é errado para eles. Até porque Samuel chega bem
A escolha de Ofni e Finés, não vou nem falar sobre eles. Mas agora eu quero chamar a atenção para você do que aconteceu com Eli. Eli teve uma morte trágica, vergonhosa, desonrada. Sabe por quê? Porque negligenciava aquilo que era para ele fazer. Ele não tomava atitude do jeito que tinha que tomar. Ele não botava a mão e fazia na hora que ele tinha que fazer. Ele ficava só enxugando o gelo. Enxugar gelo não adianta, meu irmão. Jogar o lixo debaixo do tapete não vai resolver. Botar pano quente também não vai resolver. O que resolve é com a atitude. Você tem que tomar uma atitude em relação à sua vida. Aquilo que está errado, aquilo que está entristecendo você, aquilo que está te travando, está te paralisando, você tem que tomar uma atitude e mudar isso. Você tem que colocar na cabeça: vou resolver o problema, vou resolver essa parada, vou botar Deus na frente, vou invocar o nome do Senhor e Ele vai me ajudar. Ou você vai querer viver no engano, na mentira. Ele ficou só tapando o sol da vermelha. E resolveu para ele? Não resolveu. Se a gente quer resolver a nossa situação, a gente tem que ter atitude. Tenha atitude e a sua vida vai mudar. Tenha atitude, tenha coragem para fazer aquilo que você quer fazer. Tenha coragem para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Tenha coragem para fazer aquilo que é certo. Tenha coragem para avançar, para prosperar. Tenha coragem para botar a mão e realizar o projeto que você tem no seu coração. Aquilo que Deus plantou aí dentro de você, que queima, mas você não consegue fazer. Deus hoje está te fortalecendo para isso. Deus hoje está te fortalecendo para você não parar, mas para você tomar atitude. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.